Olá, querido, meu nome é Lucas Almeida e eu estou começando agora uma série de vídeos falando sobre sexualidade à luz das Escrituras e eu quero focar especificamente em falar do tema homoafetividade ou homossexualidade, o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito, né? E eu estou falando sobre esse tema porque eu me deparei com uma matéria do Instituto Barna, que é um instituto de pesquisas cristãos, que falou que 50% dos pastores ou líderes evangélicos não abordam o tema da homoafetividade ou homossexualidade porque não se sentem confortáveis em falar sobre ele. E, consequentemente, quando nós não abordamos um assunto, nós deixamos aquelas pessoas que estão debaixo de nós sem uma direção clara sobre aquele tema, né? Então, a minha intenção é ajudar você que é líder, que quer falar um pouco mais sobre esse assunto, mas não entendem ele completamente. Eu vou te dar aqui um norte, uma luz, porque eu também não quero fechar aqui nesse tema, né? Então é só para instigar você a procurar mais sobre o tema. Mas um segundo motivo por que eu estou fazendo esse vídeo é porque alguns dias atrás eu orei com uma mãe que ela estava bem abalada, assim, porque a sua filha disse que se casaria com a outra moça e viveria a vida da homossexualidade, e foi a vida que ela escolheu para ela. E a mãe me procurou sem saber o que fazer. E de fato, isso é uma consequência do que acontece no primeiro motivo que eu falei. Pastores e líderes não falam muito sobre o tema e acabam que os pais também não sabem abordar com os seus filhos, né? E quando acontece isso dentro de casa, não sabe como tratar, como lidar. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Mas, talvez principalmente por você, que tem latências na área da homoafetividade, que tem atração por pessoas do mesmo sexo, mas que está dentro da igreja, que já teve até situações de sexualidade, na homossexualidade, e você, sabe, quer viver para Jesus, quer viver uma vida diante de Deus, mas se sente culpado, se sente com vergonha e não consegue falar com os seus líderes sobre isso. Eu quero aqui trazer algum tipo de clareza sobre esse assunto. E para trazer clareza sobre o assunto, é necessário lançar aqui alguns fundamentos, né? E eu quero falar com você sobre alguns fundamentos para nós entrarmos mais profundamente nesse tema da homoafetividade e da homossexualidade. E a primeira coisa que nós temos que pensar é a criação. Como Deus criou o homem e a mulher e o que Deus pensava sobre isso. No mundo ideal de Deus, Deus criou os dois sexos, o masculino e o feminino. Deus criou os dois gêneros. Ou seja, o que a Bíblia deixa claro é que o gênero de alguém, ele não é concebido a partir das construções sociais. O gênero, ele é dado por Deus. Você nasce com o seu gênero. Simone de Beauvoir, que talvez seja a principal expoente da guerra dos sexos, da guerra dos gêneros, ela, sintetizando um pouco do seu pensamento, o que ela vai dizer é que a essência, no caso do ser humano, precisa se sobressair à forma. Então, o que ela diz é o seguinte: por exemplo, se um gato nasce, ele instintivamente é gato e ele vai se comportar como gato porque a forma, ela dá vazão à essência do gato. Mas no caso do ser humano não é assim, o ser humano é mais complexo do que isso. Então ela diz que a essência do ser humano precisa prevalecer a sua forma. E se a sua forma não coaduna com a sua essência, a forma precisa ser deixada de lado, né? E esse pensamento construiu o que nós vemos hoje sobre tantos gêneros aí que são colocados. Mas no mundo da criação, nós vemos que Deus criou apenas dois gêneros e que tudo fora esses dois gêneros são construídos para, de alguma forma, dar sentido a desejos ou a inclinações do interior do homem. Então, nesse sentido, nós vemos que Deus, no mundo ideal, ele criou o homem e a mulher, criou os gêneros, e dentro desses gêneros, Deus colocou sexualidade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Sexualidade, desejo sexual, aptidão sexual, isso não é do diabo.
Isso não foi colocado no ser humano pelo diabo. Isso foi colocado no ser humano por Deus. Foi Deus quem fez a sexualidade humana. Talvez você pense assim, não, no mundo ideal de Deus, era todo mundo assexuado. Não, não é isso que a Bíblia diz. No mundo ideal de Deus, o homem tinha desejo pela sua mulher e a sua mulher tinha desejo pelo homem. Então, quando Deus pensou o ser humano, ele pensou também em gênero e sexualidade. Só que a sexualidade pensada por Deus, ela tem alguns parâmetros. Ela tem um padrão. Primeiro, a atividade sexual do homem e da mulher, ela é exclusiva para o casamento. Quando Deus pensou sexualidade, Deus não pensou seres humanos apenas com desejos sexuais e sem nenhum tipo de ligação com outra pessoa, dando vazão a esse desejo. Não, quando Deus pensou sexualidade, Deus padronizou. Eu coloquei no ser humano a sexualidade, mas essa sexualidade é para dentro da relação de casamento. Mas quando Deus também pensou a sexualidade, ele não via a sexualidade como algo a ser exercido fora do casamento, ou com alguém que não fosse a pessoa com a qual você tem ali uma aliança, né? E aí o que acontece? Nesse mundo ideal de Deus, onde o gênero estava bem definido, onde a sexualidade foi colocada por Deus no ser humano, existiu a queda. E a queda, ela manchou todo o ser humano. Todos os seus desejos, tudo aquilo que o ser humano pensa é manchado pela queda. E por isso que, para Deus, toda sexualidade fora da sexualidade pensada por Deus no Éden é pecado. E aí é onde mora o grande problema que nós vemos hoje. Que alguns líderes, eles encaram a homossexualidade ou a homoafetividade, e eu vou depois explicar para você essa diferença, encaram como se fosse o pior pecado, o pecado capital da sexualidade. E aí, por essa razão, pessoas que sofrem nessa área ou que caíram nessa área, elas se sentem completamente excluídas de Deus e é como se elas tivessem passado um limite aonde a graça de Deus não pode chegar. Mas a Bíblia diz que todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós quem? Todos nós que temos desejos diferentes, que pensamos diferente, todos nós somos manchados pelo pecado. E não há pecado no mundo que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Mas pensando nesses fundamentos, nós vemos que depois da queda, e principalmente ali na lei mosaica, Deus ele vai instituir alguns padrões para a sexualidade humana. Por quê? Porque estava fora do seu padrão original. Então, não só a homossexualidade é pecado diante de Deus, quando se trata da sexualidade mal usada, mas o adultério, por exemplo, também é qualificado como pecado. Mas como eu disse, quando nós colocamos a homossexualidade e a homoafetividade como o pecado principal da sexualidade e tratamos os outros pecados como algo tolerável, nós não estamos fazendo uma boa interpretação bíblica. Por quê? Porque a homoafetividade e a homossexualidade também precisa ser tratada como pecado igual. Então, não existe diferença nisso. E por consequência também, a graça de Deus pode transformar alguém que caiu na homossexualidade, como também transforma alguém que caiu em adultério. Para Deus, essas duas coisas são pecados, mas para Deus também essas duas coisas podem ser transformadas pela graça de Deus. Espero ter trazido alguma luz para você nesse ponto. Hoje nós estamos apenas fundamentando algumas coisas para você entender, então vou recapitular aqui rapidinho. Primeiro, Deus criou os gêneros. O gênero não é fruto da construção social. Segundo, Deus que colocou a sexualidade no homem. O homem não sente desejo sexual porque é pecador. Não, isso já foi colocado no mundo ideal de Deus. Terceiro, a sexualidade do homem deturpada é fruto da queda. E por consequência precisa que Deus estabeleça parâmetros para a sexualidade. Então, espero ter te ajudado aí
e no próximo vídeo nós vamos abordar um pouco mais a fundo sobre esse tema. Deus te abençoe.